Hello class, my name is Diego Queiroz and I'm your English teacher. Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Simple Present. Agora a gente vai lá para a tela do meu computador, onde a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Vamos lá! Muito bem, turma, nós vamos iniciar o ano falando sobre o Simple Present. Esse é um conteúdo muito importante para o ano em curso que vocês estão. Eu não poderia iniciar diferente, porque a partir de agora eu acredito que esse seja um dos conteúdos essenciais, tá bom? Então eu vou tentar ser breve no vídeo, para não ficar cansativo para vocês. Também prometo tentar ser o mais claro possível. O Simple Present Affirmative Form, ou seja, nós vamos ver primeiro ele na forma afirmativa, tá bom? Depois a forma negativa. Eu coloquei algumas informações aqui em português e diz assim: o Simple Present Tense é a mesma coisa, também chamado de Present Simple. É o mesmo que o presente simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao presente do indicativo da nossa língua portuguesa. Quando usar o Simple Present, eu vou passar rápido isso aqui, são algumas informações que são essenciais. Ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no tempo presente, lógico, né? Simple Present. Se eu fosse explicar isso de forma resumida, seriam frases que a gente diz de forma simples e que elas estão no presente. Vejam alguns exemplos aqui, olha só. Como eu diria, ele joga futebol muito bem, olha. He plays, ele joga soccer very well, ou seja, ele joga futebol muito bem. Uma frase afirmativa e no presente. Isso aqui é uma frase no simple present. Vejam a próxima. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Olha só, uma frase simples. They go to school in the afternoon. Olha só, eles go to school, vão para a escola in the afternoon, de tarde. Então, isso são frases afirmativas no presente simples. Se eu fosse dar outro exemplo bem prático, por exemplo, se eu fosse falar eu gosto de pizza, a frase sim do presente simples, tá bom? Então, em inglês seria I like, eu gosto, I like pizza. Apenas isso. Então, de forma simples, assim, é algo que são frases que são utilizadas no cotidiano que descrevem situações habituais do presente. Então, como toda língua existe algumas regras, em inglês também não é diferente, né? Então, aqui temos algumas que a gente vai ver a partir de agora para utilizar esse tempo verbal. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no Simple Present, basta usá-lo no infinitivo, sem o to no caso dos pronomes I, you, we, they, e acrescentar s, es ou is no caso dos pronomes he, she, it. Espera, professor, não estou mais entendendo nada. Vamos com calma a partir de agora que vai ficar simples de entender. Eu coloquei aqui no meu quadro branco para a gente fazer aquela revisão, né, como de costume, alguns dos nossos pronomes, tá bom? Personal pronouns, os pronomes pessoais. I, eu, you, você ou vocês no plural, tá bom? He, ele, she, ela, it, ele ou ela, ou para coisas e animais, né? A gente usa o pronome it em inglês para descrever ele ou ela, mais coisas ou animais. Falar de animais ou de qualquer outra coisa, tá bom? Que não seja a pessoa. We, nós, e they, eles ou elas, tá bom? Isso aqui vocês já deveriam ter memorizado, devem ter memorizado lá desde o 6º ano, tá bom? Agora, vamos ver aqui a forma afirmativa. Nós vamos tomar como exemplo o verbo to work, tá bom? To work, que significa, vou limpar aqui o quadro, olha só, o verbo work significa trabalhar. Então, seguindo aqui essa imagem que está do lado, olha só, work, trabalhar. Então, quando eu digo assim, ó, I work, eu trabalho, you work, você trabalha, e aqui é onde está a regra, olha só, veja que está aqui em vermelho para destacar para vocês. Nos pronomes, atenção, regra geral, isso é uma regra geral. Nos pronomes he, she e it, que é a terceira pessoa do singular,
he, she, it. Vou até colocar aqui no quadro. He, she e it. Como regra geral, nós acrescentamos no verbo a letra S. Olha só. Se para dizer eu trabalho em inglês, eu digo I work. Para mim dizer que ela trabalha, é necessário eu dizer she, ela works, com um S no final do verbo. Essa aqui é a regra geral. Se fosse ele, he works, ele trabalha, com o S no final do verbo, tá bom, pessoal? Veja agora, we work, nós trabalhamos. You agora vocês, you work, vocês trabalham. They work, eles ou elas trabalham, tá bom? Então, essa regra é a regra geral. Para os verbos, na terceira pessoa, nós acrescentamos o S. Vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. Vamos pegar outro verbo, like. Eu dei o exemplo, por exemplo, que é no início do vídeo, I like pizza. Ou seja, eu gosto de pizza. Como é que eu diria então? Veja só. Como é que eu diria? Ele gosta de pizza. He likes pizza. Por quê? Porque para a terceira pessoa ele gosta de pizza. Para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, nós acrescentamos o S no final do verbo. Beleza? Então, essa aqui é a regra geral. Mas aí, nós temos mais algumas regras para utilizarmos os verbos no presente simples na terceira pessoa. Lembre-se, a regra geral é acrescentar um S. Apenas isso. Mas aí surgem outras regras também para he, she e it, ele ou ela. E nós vamos ver essas regrinhas agora. No entanto, há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular, he, she ou it. Eu coloquei aqui, veja o quadro abaixo. Nesse quadro temos o resumo prático de todas as regras para o he, she e it. Ó, a maioria dos verbos, como por exemplo work, nós acrescentamos o S, tá bom? No verbo, no he, she, it. Mas, olha só, se o verbo for terminado em O, se for um verbo terminado em O, S, Z, X, SH, CH, nós acrescentamos o que? ES. Vou repetir, para os verbos terminados em O, S, Z, X, SH, CH, nós acrescentamos ES no verbo. Professor, tem algum exemplo? Tenho sim. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Olha só, os exemplos para O, Z, SS, CH, SH e X. Vamos lá ver quais são os exemplos. Olha só, teach. Teach. Teach é ensinar. Vou colocar aqui no meu quadro branco. To teach, ensinar. Vamos lá aqui. Teach é ensinar. Então, para mim dizer eu ensino, eu vou dizer I teach. Só isso. Eu ensino. Porém, se eu for dizer ele ou ela ensina, veja só. He teaches. Veja que a regra é o que? Acrescentar ES, tá bom? Opa, aqui, desculpa que eu coloquei um E. Se o verbo terminou com CH, então você vai acrescentar ES. Olha só. Com o verbo terminado em SH, push. Push é empurrar. Então, se eu for dizer assim, ele empurra, eu vou dizer he pushes. Olha só, acrescenta o que? Ele empurra, he pushes. Acrescenta ES, porque verbos terminados em SH, nós acrescentamos ES. Olha só, kiss. Kiss é beijar. Verbos terminados em SS, nós acrescentamos ES. Lembre-se, essas regras são apenas para os pronomes he, she
e it, tá bom? Para os demais pronomes, I, you, we e they, o verbo continua da mesma forma. Vamos lá. Kiss, beijar. Se eu for dizer ela beija, she kisses, acrescento o que? Es, ela beija. Por exemplo, she kisses very well, ela beija very well, muito bem. Então, esse aqui é um exemplo com verbo terminado em ss. Verbos terminados em o, por exemplo, go. O verbo go é ir. Se eu for dizer assim, ele vai, he goes. Vejam só, verbo terminado com o, eu acrescento es. Outro exemplo, fix. Esse é legal. Fix, aqui embaixo, significa consertar, tá bom? Então, ela, she fixes. Opa, deixa eu separar aqui. She fixes the computer. Ela conserta o computador. Vejam, frase no presente. Ela conserta o computador. Fixes, acrescento es para esses verbos. Temos outra regra. Então, essa regra ela é aplicada para os verbos terminados em O, SH, Z, X, SH ou CH. O que acontece? Nós acrescentamos ES. E aí tem mais uma regrinha, tá bom? Para a terceira pessoa, para o he, she e it. Que é o quê? Nos verbos terminados em consoante mais Y, veja só, a regra é assim, o verbo que termina com consoante mais a letra Y, nós fazemos o quê? Tiramos a letra Y e acrescentamos IES. Vamos lá ver alguns exemplos aqui embaixo, olha só. Exemplos Y precedidos de consoante. Olha só. Fry. O que seria isso, professor? Vou colocar aqui. Fry é o que? Fritar. Tá bom? Então, se eu for dizer assim, ele frita. Então, eu vou dizer, he fries. Não. Olha só. Consoante antes do Y. O que eu faço? Eu tiro o Y e coloco IES. He fries. Muito bem. Fly é outro exemplo. Se eu for dizer, ela voa. She fly. She flies. Agora, se eu fosse dizer assim, olha, eles voam. They fly. Tá bom? Por quê? Porque essa regra é aplicada apenas para he, she e it. They fly. Tá bom? Outro exemplo aqui. Study. Muito bem. Olha só. Study. Uma consoante antes do Y. Study. Vou pegar aqui mais uma vez. Colocar no quadro. Study. Olha só. Consoante antes do Y. Então, para he, she ou it, se eu vou dizer ele estuda inglês, he studies English. Então é isso aqui, olha só. Essa é a nossa outra regra. Então vou fazer um resuminho aqui das regras, tá bom? Antes de vir aqui, aqui tem alguns exemplos, já eu volto neles. Regras para a terceira pessoa, regras para o uso do he, she e it, olha só. A maioria dos verbos nós acrescentamos o S, como por exemplo aqui, olha, works, likes. Agora, se o verbo terminar em O, S, Z, X, SH ou CH, nós acrescentamos ES. And the verbs que terminam em consoante mais um Y, nós tiramos o Y e acrescentamos IES, tá bom? Então, deixa eu ver. Tem um exemplo legal aqui que eu posso dar para vocês de um verbo. Por exemplo, play. Play. Professor, play é jogar. Só que play termina em Y, mas a letra que vem antes é a letra A, não é uma consoante, ou seja, é uma vogal. Então, se eu for dizer assim, ele joga. He plays. Normal, só acrescento o S. Se eu for dizer eu jogo, I play. Normal.
Então, esse é um exemplo de palavra que termina, de verbo que termina com a letra Y, mas não é precedido de uma consoante. Então, aplica-se o quê? A regra geral, apenas acrescentar o S. Temos alguns exemplos. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Verbo to live, morar, viver. He teaches. Olha só, ele ensina. Veja só. Teach termina com CH, então nós acrescentamos o ES. He teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol, olha só, na universidade. Se eu fosse dizer assim, vou dar o exemplo aqui no quadro. He teaches Spanish at the university. Se eu fosse dizer assim, nós ensinamos, we teach, tiraria o ES. Se eu for dizer eu ensino, I teach. Agora se eu fosse dizer she, ela ensina, she teaches, acrescentaria o ES, tá bom? O verbo terminado em CH, como a gente viu na regra, acrescenta o ES. Então essa aqui é a forma afirmativa do verbo, beleza? Na forma negativa, nós temos aqui, olha só. A forma negativa do Simple Present é formada com o uso dos verbos auxiliares do mais not e does mais not. Existe uma forma abreviada que nós vamos ver aqui. Olha só, negative form, o mesmo verbo, work, trabalhar. Se eu digo I work, eu trabalho, então para mim dizer que eu não trabalho, eu vou dizer I do not work. Vou apagar aqui. Vejam só. I do not work. Eu não trabalho. E aí, o que é interessante agora é que existe uma forma que a gente chama de forma contraída. É a mesma coisa. I, aqui na imagem azul. I do not work. E aí eu tenho a opção de dizer I don't work. Eu posso dizer I don't. Muito mais utilizada essa forma. Work. É a mesma coisa disso aqui. A mesma coisa, tá bom? Eu não trabalho. Simples assim. Essa forma é muito mais utilizada. Você vai encontrar muito mais essa forma contraída do que essa aqui, tá bom? E nós vamos trabalhar mais com essa daqui de baixo. Vamos seguir aqui os exemplos. You do not work. Olha só colocar o do not antes do work. Você ou vocês não trabalham. You don't work. Agora, para o he, she, it, nós não utilizamos o do not ou o don't. Para os pronomes he, she, it, vamos lá, mais uma vez. He, she e it, nós acrescentamos o does not ou doesn't, tá bom? Vou colocar aqui doesn't, que é a mesma coisa. Does not e doesn't, a mesma coisa. Então essa aqui é a forma que nós utilizamos para o he, she, it na forma negativa. Só isso. Se eu for dizer assim, por exemplo, eu não gosto de pizza. Vou repetir aquele exemplo. I don't like pizza. Se eu fosse dizer agora ele não gosta de pizza, eu diria como? He don't. Não. Por quê? Porque como diz aqui na imagem, para he, she, it você vai utilizar o doesn't. Opa, escrevi errado. Doesn't. Mais uma vez. Doesn't. Pizza. Like pizza. E aí eu posso trocar esse doesn't, professor? Pode. Se você quiser usar o does not, é a mesma coisa. Mas como eu disse, essa forma ela é mais utilizada. Se eu fosse dizer ela não gosta de pizza, e aí eu ia dizer she does not like pizza. Agora se eu fosse dizer assim, você não gosta de pizza, you don't
like pizza. Por quê? Porque essa forma does not ou doesn't nós utilizamos apenas para os pronomes he, she ou it, tá bom? Isso aqui é a forma negativa, simples assim. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para esclarecer para vocês. Vamos lá. Exemplos. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil, olha só. Se eu for dizer assim, ele não ensina espanhol na universidade. Aquele mesmo exemplo. Eu diria he does not teacher. Eu poderia trocar esse does not por doesn't. A mesma coisa, mesmo significado, tá bom? Não faz diferença. Inclusive, a forma abreviada, essa aqui, ó, don't e doesn't, é mais utilizada do que essa forma completa. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Espero que não tenham surgido muitas dúvidas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.